to be dead. That I'd like to know. And then I'd like to know if they have any experience or any training in the dissolution of the body, the kind of experience that happen as the body, the support, the elements that support the body, they begin to lose support, what kind of experiences they have. So both with Spiritism and, I'm not talking for Buddhism. I'm not representing Buddhism here. I'm representing one school of Buddhism. There's so many different schools of Buddhism, and they all think slightly differently. So I cannot speak for all of them. But my training for the last 50 years has basically been with the Nyingma, which is the old school of Buddhism, and the Kagyu tradition. So when I talk about death and dying, I'm not talking in relationship to the way that all Buddhists think, because there's so many different views of this. I'm talking from the Nyingma perspective of the Vajrayana tradition. And that is quite different in the sense of just how detailed they understand the dying process and the training that we need to be able to utilize this opportunity that we're all given at the time of death. So I'm wondering if either Candomblé or Spiritism actually talked about the training process that was possible to utilize the dying process. Or it was just a kind of general view of, well, now our consciousness dissolves, our body dissolves, and our consciousness dissolves back into its nature, and nothing else was said. I'd like to know if there was any details about the dying process given and how we can help people who are going through that process. Was there anything said? Anne mencionou que Anne gostaria de saber se eles comentaram algo a respeito de quando eles consideram que alguém deve ser constatado como morto, e se eles se eles apresentaram as experiências a respeito da dissolução do corpo, e se eles apresentaram algum tipo de explicação a respeito da dissolução dos elementos do corpo, né, no processo do morrer. E a Anne está mencionando que há muitas diferentes escolas do budismo. Então, quando ela fala para a gente, ela não está falando, olha, o budismo vê assim, né? Na verdade, o que ela tá falando quando ela trata da morte e do morrer é baseado no treinamento dela dos últimos 50 anos, que é basicamente advindo da tradição Nyingma e da tradição Kagyu. Quando ela fala de morte e morrer, ela não fala assim do budismo em geral.
ela está falando da perspectiva Nyingma da tradição vajrayana, que é algo bem peculiar, né? Cada uma das diferentes tradições apresentam a morte e o morrer de maneiras diferentes. E na perspectiva Nyingma da tradição vajrayana, eles entendem que o processo de morte deve ser vivenciado e devemos fazer um treinamento para passarmos por esse processo, e esse treinamento faz com que nós possamos aproveitar a oportunidade que surge no momento da morte. Então, o treinamento que nós devemos fazer para usar o momento da morte como grande oportunidade. E, em geral, as explicações a respeito da morte e do morrer se tornam muito superficiais, se restringindo à mera explicação de que a nossa consciência se dissolve e o nosso corpo se dissolve. Mas nós devemos, na perspectiva Nyingma da tradição vajrayana, devemos entender com detalhes o processo de morte e devemos nos treinar para o momento da morte. E também devemos fazer a indagação a respeito de como nós podemos ajudar as pessoas que estão passando pelo momento da dissolução dos elementos, né? Quando elas estão passando pelo momento do morrer. E aí a Anne perguntou se algum dos representantes do candomblé ou do espiritismo tratou desse tema. No, they don't talk about Yes. this. Okay, the difference between the Vajrayana tradition, or the approach to awakening, and all the other Buddhist traditions is that the Vajrayana tradition doesn't just work with the consciousness and mind. It works with the subtle energy body. So in Vajrayana, the mind or consciousness rides on the subtle energies. And so by working with the subtle energy body, we can also work with our mental processes. So it's like two sides to the approach. And working with the dissolution that happens at the time of the dying process is very helpful, but we need to train whilst we are alive to be able to utilize this process in the best possible way. Because usually, not always, the discomfort that we will feel during the dissolution, depending if we're sick or how we die, really. If we're in an accident, we've got no guarantees we're going to die in a peaceful way. We may feel a lot of distraction and a lot of emotional feelings and all kinds of physical sensations and mental upheavals can take place. So it's really important that we have the training, that we can concentrate, that we can keep focused through the whole process. We need to be present at each stage and not have fear about what might happen or what we may go through. So we divide life. In the Nyingma tradition, we divide life itself. Life includes death into what we call 6 bardos. And to really understand
the dying process, we also need to understand life appearances. That means whatever arises to our perception in our daily life. So that's important. So then we have these 6 bardo, and bardo means a state of being between 2 points. So for example, the bardo of this life is the moment we are born, from the moment that we're born to the moment that will lead to our death. That would be called the bardo of this life. And then we have the bardo of the dream state. So that is the period from the moment our senses withdraw, so that, we're about to go to sleep, and then all our senses, all the energy of the 5 senses withdraws. And so then the senses don't function. So from the moment the senses withdraw to the moment we wake up in the morning, it's called the bardo of dream. And then we have the bardo of meditation, when the mind can rest in its own nature. And then when we get distracted again, then that's the end of the bardo of meditation. And then the bardo of dying, which is from the moment that will lead to our death. And depending on our level of practice, if we have done quite a bit of practice, then we may know when we are about to die. For example, Shagda Rinpoche, he knew that he was going to die. And he told everybody, he said, stop praying for my long life. Pray for my swift return. So it depends on your level of realization. So then from the moment that leads to our death to the luminosity, the experience of luminosity, empty luminosity, which is our true nature, that would be the bardo of dying. And then from then we go on to all the appearances that will arise, like a dream world. As the subconsciousness releases all the impressions that are stored, and we begin to experience all kinds of visual impressions, some peaceful, some wrathful, but they are all a display of our own light, our own luminous nature. But if in this life we have always seen the world around us as something solid, as existing on an objective level, as real, whatever we perceive to be real, whether we hear something, taste something, smell something, feel something, whatever
is coming in through the senses, if we perceive it to be real, then these images in the Dharmata will appear to us as vividly real. But if we have done practice and we are familiar with what I call empty appearance, that means seeing the unconditional nature of the phenomenal world and ourselves. Not just once, twice, but many, many times a day, connecting with this unconditional nature that we all have. Then the appearances that arise, whether in this present life, in the dream state, in the meditation state, dying, dharmata, which is the next bardo after death, and becoming, which is the stage where we will, depending on all our conditioning, all our past karma, these conditions are rebirth. So everything depends on whether we know directly our own nature or not. Because at the time of death, this process of dying, all of us will meet our own nature. Our own nature will reveal itself to all of us. The problem is, if we don't recognize it when it arises, then we will reject it and make it something objective. So we can't merge with this open, spacious nature, which is like the sky, no beginning, no end, luminous awareness. So the training at this present moment is so important, so that you have the strength to work with and utilize the dying process to the best of your ability, so that when your own nature arises, you don't reject it. You just relax and merge with your own essence. And if you can really merge without any distraction, then it is a wonderful opportunity to be enlightened at this moment. Okay, Carla, sorry that was so long. A diferença da tradição vajrayana com outras tradições a respeito do despertar da consciência é que o Vajrayana, ele não trabalha só com os conceitos de corpo e mente, corpo e consciência. Ele trabalha em especial, né, com o corpo, com a mente e com o corpo de energia sutil. Então, ele trabalha com essas energias sutis e se ensina que a consciência, a nossa consciência, ela cavalga nessas energias. Então, se essas energias se agitam, a nossa consciência se agita. Se essas energias se acalmam, a nossa consciência se acalma. Então, quando nós trabalhamos com a dissolução dos elementos e treinamos para isso no momento da morte,
vai ajudar muito. E nós precisamos treinar enquanto nós estamos vivos, né, para aproveitarmos da melhor forma possível essa oportunidade. Porque no momento da morte, todos nós vamos ver a nossa verdadeira natureza. Só que quando há o momento da morte, geralmente há também muito desconforto, há muitas distrações, muitos sentimentos emocionais, todos os tipos de sensações físicas, há convulsões, e nós não temos garantia, que a nossa morte vai ser algo suave e tranquilo e vai acontecer aos pouquinhos, porque nós podemos ser atropelados, nós podemos morrer de rompante, bruscamente, o que não é desejável para ninguém, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer no momento da nossa morte, como isso vai acontecer. E nesse momento há essas condições de distrações, sentimentos emocionais, diferentes tipos de sensações físicas, convulsões, e nós precisamos ser treinados para quando vier o momento da morte, nós não sentirmos medo, né? ou não nos perdermos nessas distrações e acabarmos perdendo a oportunidade, né, de reconhecer a nossa verdadeira natureza e de alcançar a iluminação no momento da morte. E quando nós tratamos de vida, a vida inclui a morte, e a vida inclui os 6 bardos. Então, para que nós possamos entender o processo de morte e de morrer, nós precisamos entender agora em vida as aparências que surgem para nós, que percebemos pelos 6 sentidos. Quando nós estamos tratando da vida, nós estamos tratando de bardo. E bardo é o estado em que nós nos colocamos entre 2 pontos. Por exemplo, há o bardo dessa vida. O bardo dessa vida é o bardo que vai do nascimento até o momento em que nós encontramos a morte. Há o bardo do mundo dos sonhos, que é o momento que vai, né, do momento em que todos os nossos sentidos se recolhem, se internalizam e os nossos sentidos não funcionam mais, até o momento em que nós acordamos, em que nós despertamos. Há também o bardo da meditação, que é quando a mente pode repousar em sua verdadeira natureza, até quando nós nos agitamos de novo, e aí finda o bardo da meditação. E tem o bardo da morte e do morrer, que é o estágio, né? O estado, desde que nós somos conduzidos para a nossa morte e percorremos o morrer. E se nós fizermos bastante a prática, nós poderemos reconhecer quando nós vamos morrer. Nós poderemos saber quando nós vamos morrer. Por exemplo, o Shagdu Rinpoche, ele sabia que ele ia morrer. E ele falou para os alunos dele, né? Olha, não fiquem mais fazendo preces para minha longa vida, né? Façam preces, né, para que eu possa passar esse processo de morte e ter o renascimento, né, em breve. Então, tudo depende do nível de realização da nossa prática. De maneira que a experiência da luminosidade vazia, que é a nossa verdadeira natureza, ela ocorre no bardo do morrer. Queiramos ou não, ela vai ocorrer. E nós passamos por todas as aparências, quando há, né, pelo bardo do morrer, no momento da nossa morte, nós passamos por todas as aparências que emergem como se fosse o mundo dos sonhos. Porque nesse momento, o subconsciente, ele libera
todas as impressões que estavam armazenadas. E todas as suas expressões se revelam. E toda a nossa natureza luminosa. Se nessa vida nós concebemos que o mundo à nossa volta é algo sólido, é algo existente e é algo real, quando nós sentimos, vemos, cheiramos, tocamos, nós concebemos como algo real, percebemos como algo real, as aparências do Dharmata e as aparências no momento da nossa morte vão aparecer como se fossem vividamente reais. Então, há também o bardo do Dharmata e há também o bardo do Viraseif, né, ou o bardo do renascimento. Se nós praticarmos, né, enquanto nós estamos em vida, a vermos a natureza, a verdadeira natureza não condicionada do mundo dos fenômenos e de nós mesmos, e fazemos isso muitas vezes durante o nosso dia, como já nos foi orientado pela Anne, quando as aparências surgirem no bardo da morte, no momento da nossa morte, todos nós encontraremos a nossa verdadeira natureza que vai se revelar para todos nós. Então, se nós estamos treinados, quando as aparências surgirem no bardo da morte, em vez da gente fugir delas, ou ficar com medo, ou entrar em pânico, ou ficar distraído e perdemos a oportunidade, nós vamos saber como trabalhar com elas. Porque o problema é se nós não reconhecemos a verdadeira natureza não condicionada do mundo dos fenômenos e de nós mesmos, quando nós estamos em vida, quando nós estivermos no processo da morte, provavelmente nós vamos continuar não reconhecendo essa verdadeira natureza. Porque o problema é justamente se nós não a reconhecermos quando ela surgir. Só que se nós sabemos reconhecer essa verdadeira natureza não condicionada do mundo dos fenômenos de nós mesmos, se nós sabemos reconhecer essa verdadeira natureza não condicionada de todas as aparências, nós poderemos emergir com ela, sem começo, sem fim, e experienciarmos esse estado desperto luminoso. E aproveitarmos essa experiência para alcançarmos a iluminação. De maneira que treinar no momento presente é muito importante. Então, o que nós fazemos é justamente treinar no momento presente, né, e para que nós possamos ter a força para trabalhar com essa habilidade de ver a verdadeira natureza não condicionada. Porque quando a nossa própria verdadeira natureza aparece no momento da morte, você vai emergir com a sua verdadeira natureza. E você vai poder celebrar a oportunidade de se iluminar neste momento, quando a sua verdadeira natureza aparecer para você. Mas para isso nós precisamos treinar enquanto nós estamos vivos, né, para ver a verdadeira natureza não condicionada dos mundos dos fenômenos, de nós mesmos e de todas as aparências que surgem na nossa vida. That's it, Annie. Thank you, Carla. So the bardo of dying is from the moment that will lead to our death process and the dissolution of the gross elements that support the body and the dissolution of the subtle elements that support the consciousness. So only at these final stages, when the consciousness either dissolves into its own nature, space, first of all, it dissolves into space and then into this luminous awareness,
Or if we reject our own nature, then these karmic propensities, which our consciousness stores, all these impressions, then they will begin to manifest as an endless, unceasing variety of appearances, some pleasant, some not pleasant. It will be a display, if we understand it's all our own nature, but for most of us, we won't understand because we're so attached to some appearances and we have aversion to other appearances. So with these strong psychological habits and tendencies, they're not just going to dissolve like that. So this is why one reason that we do certain practices now, so that we can easily let go of all our perceptions, all our feelings, whatever arises, we can just let it go, not let the mind get involved and build stories around what is happening, but slowly, slowly come closer. At each stage, we have glimpses of our own nature, and we come closer and closer to this luminosity, which is our own essence. So I think I'm going to talk more in detail about this. I was going to talk about this morning, but then there was no internet, so conditions didn't allow. Theodora. O bardo da morte, o bardo da morte do morrer, ele vem desde o momento que nos conduz ao processo da morte e perpassa a dissolução dos elementos grosseiros que suportam o corpo e a dissolução dos elementos sutis que dão suporte para a nossa consciência. E ele chega e ele vai até o momento em que a consciência se dissolve no espaço, né? No espaço desse estado desperto, luminoso da nossa verdadeira natureza. E nesse percorrer, o nosso subconsciente libera as mais variadas impressões que nós acumulamos. Então, nesse momento, o subconsciente libera os mais variados tipos de aparências, tanto aparências prazerosas como aparências não prazerosas, como se fosse uma grande exibição. E para a maioria de nós não entendemos isso em virtude dos nossos fortes hábitos e tendências psicológicos. Se nós não buscarmos dissolver esses hábitos e tendências psicológicos e começarmos a de fato, observar, né, como aparências vazias, se nós não tivermos essa ruptura desses hábitos e tendências psicológicos, no momento da morte, nós não vamos perceber que essas aparências se dissolvem, porque nós vamos dar muita realidade para elas. E nós precisamos nos treinar para deixarmos todas as aparências surgirem e irem embora, surgirem e irem embora, sem nós ficarmos perdidos em todas as histórias e julgamentos a respeito das aparências que surgem.
Porque quando nós treinamos, né, nessa vida e treinamos enquanto nós estamos vivos, no nosso treinamento, nós teremos lampejos da nossa verdadeira consciência, da nossa verdadeira natureza, e nós vamos ficar mais e mais perto da nossa própria essência. Então, se nós treinamos enquanto estamos vivos, quando a nossa verdadeira natureza se revelar diante de nós, no bardo da morte e do morrer, nós já estaremos mais familiarizados com essa experiência. E nós não vamos mais nos perder nisso. E eu considero que é muito importante que eu passe a tratar mais detalhadamente sobre isso. Na verdade, eu trataria a respeito disso hoje de manhã, mas, infelizmente, as condições não permitiram que eu estivesse presente hoje no encontro por causa das queimadas em que não foi possível haver conexão com a internet. That's it.